No meio do século XVI, o mercenário e arcabuzeiro alemão Hans Staden, ele aportou 2 vezes na costa do recém-fundado Brasil. A primeira foi em 1549, em que ele passou por Pernambuco e passou pela Paraíba. A segunda foi em 1550. Ele passou pelo atual Rio de Janeiro, São Paulo, a ilha de Santa Catarina, atual Florianópolis e também mais lugares. Na segunda viagem de Staden ao Brasil, ele foi trabalhar em Bertioga, onde foi prisioneiro dos indígenas Tupinambá por 9 meses e levado para Ubatuba, em São Paulo. Com 25 anos na época, o jovem Staden viveu para contar o que viu. Ele viu a densa mata tropical do Brasil, suas ilhotas, cachoeiras, praias, rios, mangues, os engenhos portugueses, os navios franceses, assim como testemunhou a prática antropofágica dos indígenas de vários povos tupi. No seu livro 2 Viagens ao Brasil, que foi publicado em 1557 em Marburgo, Alemanha, é mostrado, através de xilogravuras baseadas nas suas descrições, essas várias histórias das viagens do Hans Staden. E essas ilustrações deram bastante fama ao livro, que descreviam os rituais antropofágicos dos festins canibais feitos pelos povos tupi. Você provavelmente já viu ilustrações que acompanham vários livros de história do ensino fundamental que são indígenas em épocas coloniais no Brasil, em volta de uma fogueira, cozinhando mãos e braços de outras pessoas. Essas ilustrações remetem aqui do livro do Hans Staden. Tão impressionantes e detalhistas eram essas imagens que foram refeitas, transformando-se em cenas ainda mais perturbadoras. Essa versão com as gravuras foi publicada em 1592 e espantou a Europa do fim do século XVI, mostrando a América do Sul como um vasto continente canibal e desconhecido. E a riqueza de detalhes desse livro, incluindo dos lugares que o Staden passou e das pessoas que ele encontrou por aqui, é uma das melhores fontes descritivas que a gente tem desse Brasil do meio do século XVI. Um Brasil que recém tinha sido parido inclusive bem deformado, repleto de expedições, invasões e guerras em curso, acontecendo alianças com franceses, com os tupiniquins, com varíola dizimando tupinambás, com portugueses construindo fortes e guerreando contra carijós. Era um Brasil que agonizava. Staden se encontrou com figuras-chave do Brasil colonial, como São Tomé de Souza, governador-geral do Brasil, fundador de Salvador, e também se encontrou com o Duarte Coelho, o fundador de Olinda e dono da capitania de Pernambuco. Sem falar que ele se encontrou com muitos outros importantes chefes indígenas, como Cunhambebe e Aimberê. Todas as descrições do livro das viagens ao Brasil são, claro, do ponto de vista do Hans Staden. Esse alemão, 100% dedicado a Deus, desaprovava totalmente o modo de vida pagão, selvagem e antropofágico que os tupinambás, os tupiniquim ou os carijós praticavam. Os únicos que podiam ser confiados eram os cristãos, na opinião dele, claro. Então tenha em mente aqui que muitos dos pontos que o Staden vai citar sobre o modo de vida indígena é como ele, obviamente, os via. Mas mesmo assim, olhando essas narrações da perspectiva dele, não torna nenhum dos seus relatos inválidos, porque a riqueza de detalhes que o Staden descreve várias coisas do Brasil e de como esses nativos viviam, caçavam e praticavam suas crenças é uma das melhores descrições que a gente tem dessa época, que foi corroborada por outras fontes da época. Portanto, Zotes, pega nesse pau-brasil, pega essa farinha de mandioca, carregue de pólvora o seu arcabuz, porque hoje a gente vai fazer um tour pelo selvagem Brasil do século XVI, visitando as suas paisagens, os seus povos e, é claro, os selvagens europeus que aqui pisaram. Selvagens europeus que aqui pisaram. Sim, quando eu me refiro a brasileiros selvagens, tô falando dos invasores, não tô falando de quem foi invadido. Corretíssimo. Portanto, embarque no nosso Geolore, a nossa máquina do espaço e tempo. E bora
lá. Bem-vindos a mais um episódio do GeoPizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Afinal, toda história, ela acaba em pizza. Meu nome é Alexander Demusso e ao meu lado, dançando em volta da fogueira e roendo um ossinho, quem é? Rodrigo Zortes. Este episódio, ele é muitíssimo especial, porque ele é uma homenagem a vários ouvintes do GeoPizza. Esse podcast tá na fila há um bom tempo. Primeiro, esse episódio atende ao pedido da Ana Freitas. Ela é jornalista, que é co-host do Braincast do B9. É isso mesmo, então, do B9. Você certamente conhece esse site e esse podcast. A Ana Freitas, ela é apoiadora do GeoPizza desde 2021, ano passado. E ela espalhou a nossa palavra em maio de 2021, quando ela nos citou em um podcast do Braincast, que comentava a importância ou não de você morar em grandes cidades no Brasil. E nesse podcast ela citou o nosso episódio do Fugindo do Feudo e Caindo na Cidade, em que ela aprendeu muito com a gente e a partir daí ela mencionou que estava lendo o livro Duas Viagens ao Brasil, do Hans Staden. Um livro fantástico que deveria ser mais conhecido por todos os brasileiros. Foi aí que eu pensei, olha só, essa é uma ótima história, é um estilo GeoPizza, né? Espalhar histórias atuais e atemporais pouco abordadas é inclusive o nosso trabalho. Somado a isso, em agosto de 2021, o Felipe Lamerão, no Geoburgo, ele comentou que ele gostaria de ouvir mais histórias de pirataria no sudeste do Brasil na época colonial. E poucos dias antes da gente lançar esse episódio, o nosso apoiador, o Marcelo Vilaça, de Recife, Pernambuco, ele comentou pra mim no Discord que ele, curiosamente, tava lendo um livro muito interessante de um mercenário alemão que viajou no Brasil em 1550 e que aquele livro era uma história típica do GeoPizza. Você veja só. Mal o Vilaça sabia que esse era o próximo episódio do GeoPizza. Então juntamos o útil ao conveniente, um pouquinho de puxamento de saco, né? Então tá aqui uma história repleta de pirataria e de colonização. A história de Hans Staden e seus muitos testemunhos sobre aquele Brasil que ele viu e passeou aqui no meio do século XVI. Aqui no GeoPizza, os pedidos dos ouvintes são sempre atendidos. Eles só demoram um pouquinho. Um pouquinho. A fila normal de espera é assim, 1 ano pra mais. Sugeriu o tema? Me deu 1 ano, no mínimo. Daqui a 1 ano a gente conversa. Para esse episódio foi utilizado, obviamente, o livro Duas Viagens ao Brasil. A edição que foi usada pela gente é uma que foi lançada pela editora LPM Pocket em 2008 e tem uma introdução do maravilhoso jornalista Eduardo Bueno. Eu também utilizei alguns estudos de referência sobre esse livro. Entre eles tem um trabalho que surgiu do 43º encontro anual da ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa de Ciências Sociais, que ocorreu em 2019 em Caxambu, Minas Gerais. Isso gerou o trabalho que eu utilizei aqui para corroborar algumas coisas que o Staden falou. O trabalho que se chama Teoria Social Selvagem, os microfundamentos da interação entre Hans Staden e os Tupinambá, do Raul Francisco Magalhães, da UFJF. Todos os links de referência de fontes e dicas culturais que a gente vai citar está no post desse episódio, no nosso site, é claro. Mas para compilar livros, para se estressar lendo artigos, para se estressar editando este maldito podcast, isso toma muito tempo, meus caros ouvintes. Toma muito da nossa paciência. Por isso, o GeoPizza ele demanda um trabalho diário e constante. Para ajudar e manter essa pizza informacional e quinzenal, nosso trabalho nas redes sociais, todas as postagens que são feitas, você já sabe,
é fundamental o apoio dos nossos ouvintes, que pode nos ajudar pelo apoia.se, pelo PicPay ou pelo Patreon. Todos os links para nos ajudar estão no nosso site e no nosso Instagram. Mas mais importante, em abril a gente lançou a nossa lendária Geostore, a nossa loja aqui do GeoPizza. Lá a gente tem pôsteres, canecas, mapas, adesivos, produtos que tem tudo a ver com o tema que a gente posta aqui. E todos aqueles que apoiam o Gel, eles têm o privilégio de participar de sorteio desses produtos. A partir ali de só 5 ou 10 reais, você pode levar para sua casita uma caneca do GeoPizza e um mapa da sua escolha. É os dois juntos, não é um nem outro, é os dois. No meio de abril, o Paulo do Espírito Santo, ele levou para casa uma caneca e um pôster da América do Sul. Quem vai ser o próximo? Só o tempo vai dizer. Mas na nossa loja da Shopee você tem desconto de até 20 reais de frete. Então toma essa, veja que barbada, veja que delícia. E antes da gente cair de cabeça na história da viagem do nosso Randstadão, é preciso só dar um brevíssimo panorama do que era o Brasil nesta época. Nossos ouvintes, eles já estão cansados, inclusive, da gente contextualizar o Brasil colonial, porque a gente já contextualizou em muitas edições diferentes. Mas a gente contextualizou principalmente no século XVII em diante. No século XVI, a gente tem pouca informação ou poucas edições do Gel sobre isso. E o que ocorre? Foi em 1534 que as capitanias hereditárias foram estabelecidas. Bom, vocês conhecem muito bem esse nome. Eram cerca de 15 lotes de terra que abrangiam desde o litoral brasileiro até o limite estipulado pelo Tratado de Tordesilhas, que seria mais tarde zoado pelos bandeirantes que expandiriam o território brasileiro. No total tiveram 14 capitanias com 14 donatários. Eles eram lá responsáveis por desenvolver a economia da colônia. Embora as terras não fossem desses nobres, eram da coroa portuguesa, esses nobres tinham liberdade para fazer o que quisesse lá. Eles podiam fundar vilas, podiam criar exércitos, dividir os territórios menores em sesmarias, podiam escravizar indígenas, explorar os recursos e muitas outras coisas. Alguns desses nobres fizeram isso, outros sequer tiveram algum mínimo interesse pelo Brasil. E nesse momento da história que a gente vai falar hoje, as estruturas coloniais do Brasil eram pequenos fortes e pequenos vilarejos, feitos pelos colonos para segurar sua posição nas Américas e tomá-los dos indígenas, né, que já estavam aqui há muito tempo. E quando Staden chegou no Brasil em 1549, data da sua primeira viagem, as capitanias hereditárias tinham 15 anos de idade, eram muito jovens. Por isso que a gente falou que era um Brasil recém-formado, deformado. Era realmente recém-colonizado. A primeira capital do Brasil, Salvador, foi fundada quando? Neste exato ano, 1549. E quando Staden chegou aqui, ela ainda não existia. Ela estava sendo construída, mas não tinha sido inaugurada. Isso ainda não tinha ocorrido. Já existiam certos povoados aqui nessa época, como por exemplo São Vicente, na atual São Paulo, que foi fundada em 1532. Também tinha Cananéia, que também em São Paulo, fundada em 1533. Você tinha várias regiões em Pernambuco, como Igaraçu e Olinda, fundadas em 1535. Você tinha já Recife, fundada em 1537. Mas todos esses lugares, eles seriam elevados para o seu status de vila, de cidade, e mais tarde se tornariam, de fato, metrópoles ou algo perto disso. Eles começaram como engenhos, fortes e vilas. É isso que a gente tem nessa época do Staden: engenhos, fortes e vilas. Salvador foi a única exceção, porque foi fundada como cidade, como capital. Por isso vocês vão reconhecer vários nomes de cidades que o Staden vai citar ao longo dessa história. Mas algumas tinham menos de uma dúzia de casas, ou eram só fortes com cabanas. Em 1548, o Randstaden partiu de Homberg, na Alemanha, para fazer uma escala de Lisboa. O propósito inicial dessa viagem era para ele chegar na Índia, a atual Índia, subcontinente indiano. O Staden ingressou em um navio português com artilharia de bordo. O capitão desse navio se chamava Penteado, e o navio português que ele embarcava tinha permissão de capturar navios piratas e navios
franceses, que nessa época estavam ocupando vários pontos do sudeste no Brasil, principalmente do Rio de Janeiro. Vocês se lembram das invasões francesas que aconteceram no Brasil? As invasões de outros europeus no Brasil ocorreram até o fim do século XIX, mas os franceses atacaram em maior peso o Rio de Janeiro já no século XVI. A França, inclusive, foi o primeiro reino europeu que contestou o Tratado de Tordesilhas, que era aquele tratado que dividia toda a América do Sul entre Portugal e Espanha. O litoral brasileiro era constantemente ocupado por franceses e, através de alianças com alguns povos indígenas, trocavam pau-brasil, animais e mandioca. O principal povo indígena que auxiliou os franceses foram os tupinambás, os tupiniquins, os goitacás e muitos outros. Todos eles tinham o objetivo em comum de derrotar os portugueses. Em torno de 1555, próximo à linha do tempo que o Randstaden visitaria o Brasil, os franceses fundaram a chamada França Antártica, no atual Rio de Janeiro. Lá eles construíram uma colônia para os protestantes que fugiam da perseguição católica na Europa. Lembrando que nesse período estavam rolando várias guerras civis em vários países da Europa, então tu tinha protestantes fugindo dos católicos vindos de vários países. É por isso até que muitos dos americanos nessa época eram protestantes, porque eles estavam fugindo de católicos na Inglaterra. E mais tarde, depois desses franceses serem expulsos do Rio de Janeiro, eles foram para o Nordeste. Eles fundaram em 1612 a atual cidade de São Luís, capital do Maranhão. O nome São Luís vem da homenagem ao rei francês da época, o Luís XIII. Mas feitas essas ressalvas sobre a presença dos franceses no Brasil, o Randstaden, na sua viagem, estava vindo de Lisboa, junto com a tripulação portuguesa, e eles fizeram uma escala, passando brevemente pela ilha de Madeira, uma ilha que até hoje pertence a Portugal. Lá, eles se abasteceram de alimentos antes de partir para a longa viagem rumo ao Brasil, atravessando o Atlântico. Entretanto, no caminho das Ilhas Madeira para o Brasil, a tripulação pegou uma tempestade de noite. E nesse momento, o Staden viu um fenômeno que nunca tinha visto antes. De acordo com o relato dele, então surgiram ao longe muitas luzes azuis, como jamais eu tinha visto. Elas apareceriam quando as ondas batiam de frente contra o navio. Os portugueses diziam que essas luzes eram o prenúncio de tempo bom e que eram enviadas por Deus para reconfortar-nos das dificuldades. São chamadas de fogo de Santelmo ou Corpo Santo. Com o raiar do dia o tempo melhorou e um vento favorável soprava. Concluímos que as luzes deviam significar um milagre divino. Para quem desconhece esse fenômeno, o fogo de Santelmo, ele é algo que acontece em momentos que descargas elétricas, como tempestades, elas atingem aviões, navios ou trens. É como se fossem pequenos choques, ondas de eletricidade que contornam o veículo e criam uma carga magnética, uma carga elétrica no veículo. No caso do navio, esses raios, esses choques, eles eram expelidos dos mastros. Ao longo da antiguidade, diversos povos observaram esse fenômeno que normalmente eles atribuíam, como deu para vocês perceberem, a um tipo de significado religioso. Entretanto, no século XVIII, com um melhor entendimento de como se comportava a eletricidade, foi constatado que o fogo de Santelmo era de fato apenas um fenômeno elétrico. Mas voltando ao menino Staden, ao longo da travessia da Ilha da Madeira, eles capturaram alguns piratas no fim de janeiro de 1549 e a partir daí atracaram em Pernambuco. Lá eles entregaram esses prisioneiros ao dono daquela capitania, o Duarte Coelho. Ele foi governador de Pernambuco e fundador de Olinda. Porém, os problemas de Randstaden no Brasil começaram no exato momento que ele botou os pés em Pernambuco. Os portugueses tinham se envolvido em um conflito com os nativos caetés, em Igaraçu, cerca de 8 km de distância de Olinda. E o problema é que eram cerca de 90 colonos, incluindo 30 escravizados brasileiros, que estavam lutando contra 8 mil indígenas caetés. Então veja só, você tem 90 pessoas contra 8
1000. Muito bem, português. Vejam onde vocês se meteram. O Staden e a sua tripulação, eles foram convocados pelo governador Duarte Coelho para lutar contra os indígenas caetés. Então você chega lá no lugar e você já recebe a missão. Ó, vem me ajudar aqui que a situação não tá boa. O Staden falou que os habitantes de Olinda, frente à qual estávamos ancorados, não podiam socorrer a outra localidade, pois temiam eles mesmos sofrer um ataque dos selvagens. A nossa única proteção na localidade sitiada consistia numa cerca de varapaus. A localidade onde estávamos sitiados era cercada de mata. Nessa mata, os selvagens construíram 2 fortificações com espessas toras de madeira. Recolhiam-se lá à noite e esperavam por eventuais investidas nossas. Durante o dia, ficavam em buracos na terra que cavavam em torno do povoado e avançavam quando buscavam escaramuças, no caso, pequenos conflitos, né? Ao atirarmos neles, jogavam-se ao chão de modo a escapar das balas. Mantinham-nos de tal forma sitiados que do nosso lado ninguém podia entrar ou sair. Chegavam perto do povoado, atiravam numerosas flechas para o alto, que devíamos atingir ao cair e as quais tinham amarrado algodão embebido de cera. Com essas flechas incendiárias, queriam colocar fogo nos telhados das casas. Ameaçavam também nos comer caso nos pegassem. Tínhamos pouca comida, e esse pouco foi logo consumido. Naquelas terras, é comum buscar-se a cada dia ou a cada 2 dias raízes frescas de mandioca e com elas fazer farinha ou bolo. Mas não podíamos ir até as plantações. Ao constatarmos que ficaríamos sem alimentos, saímos com 2 barcos na direção do povoado de Itamaracá para abastecermos-nos. Mas os selvagens colocaram grandes árvores sobre a água em nosso caminho e montaram guarda nas 2 margens, na esperança de impedir nosso avanço. Conseguimos remover os obstáculos à força, mas veio a maré baixa e ficamos no seco. Nos barcos, os selvagens não podiam nos atingir. Por isso trouxeram madeira seca de suas fortificações e jogaram-na entre a margem e os barcos. Conseguimos então prosseguir até Itamaracá e os moradores nos abasteceram de mantimentos. Na volta, fecharam-nos o caminho no mesmo lugar. Em vez de continuarmos ao encontro dos obstáculos que sobraram de nossa ida, pedimos aos camaradas que ficaram no povoamento sitiado para que viessem em nosso socorro. Mas, quando começamos a chamá-los, os selvagens passaram a gritar para que nossos camaradas não pudessem nos ouvir. Tampouco podiam nos ver, pois havia um bosque separando-nos. Mas estávamos tão próximos que poderiam ter nos ouvido se os selvagens não tivessem berrado para encobrir nossos apelos. Por fim, trouxemos os mantimentos até a colônia. E ao ver que não conseguiam fazer nada, os selvagens fizeram as pazes e se retiraram. O sítio demorou quase 1 mês. Os selvagens tiveram algumas baixas, mas nós, cristãos, não sofremos nenhuma. Portanto, essa foi a primeira grande experiência do Staden no Brasil. 1 mês sitiado, lutando com caetés em Igaraçu e em Itamaracá, em um rio. Então começamos muito bem, os boas-vindas ao Staden, ao solo brasileiro. Veio encontrar problema, encontrou. Resolvida essa situação com os caetés, Staden partiu de Pernambuco com o objetivo de fazer sua segunda parada na Paraíba. Mas esse trajeto não foi tão tranquilo quanto deveria. No caminho, o capitão Penteado atacou um navio francês para confiscar todo o pau-brasil que estava na carga do navio. Mas infelizmente deu ruim. O navio do Penteado teve seu mastro atingido pelos franceses e alguns dos seus tripulantes ficaram feridos. E o que fazer agora? O capitão Penteado, ele optou por retornar a Portugal e retornar ao Brasil só meses mais tarde de iniciar essa viagem. Então é isso mesmo, a viagem de Staden basicamente foi abortada já nos primeiros meses, porque o navio ficou incapacitado e o capitão optou por voltar do que continuar naquela travessia perigosa. E essa aqui eu vejo que é uma boa característica de um relato, que ele é bem fiel
a realidade. Porque são aquelas situações típicas que você planeja uma baita viagem, um baita plano, e tudo dá errado já logo no início, e você tem que voltar pra casa ou adiar os planos. O rolê do Staden deu errado. Então é isso aí, é fim da viagem do Hans Staden, é fim da edição do GeoPizza. Até a próxima quinzena. Brincadeira, vai continuar. Entretanto, a volta para Portugal foi mais difícil do que Staden esperava. No geral, devido às correntes marítimas e aos ventos do Atlântico, era e é mais fácil você navegar de Portugal para o Brasil do que você navegar do Brasil para Portugal. Você precisaria esperar uma condição propícia para navegar novamente em direção nordeste. Staden conta o seguinte sobre essa situação. Assim, navegamos sob ventos desfavoráveis e com mantimentos insuficientes em direção a Portugal e sofremos muita fome. Alguns comeram as peles de cabra que tínhamos a bordo. Cada homem recebia diariamente uma tigela de água e um pouco de farinha de mandioca brasileira. Depois de uma viagem de 108 dias, chegamos às Ilhas dos Açores, que pertenciam ao rei de Portugal. Lá, jogamos âncora para descansar e pescar. Ao avistarmos um navio no mar, nos dirigimos a ele. E nós descobrimos que era um navio pirata que tentou se defender. Mas levamos vantagem e a tomamos, aproveitando para nos apoderar de muito vinho e pão que nos regalamos. A seguir, deparamos-nos com 5 navios do rei de Portugal, que esperavam por navios da Índia ao largo dos Açores, de forma a escoltá-los até Portugal. Juntamos-nos a eles e acompanhamos um cargueiro apenas chegado das Índias até a Ilha Terceira, onde fizemos novamente uma pausa. Numerosos navios tinham se aglomerado frente a essa ilha. Navios que tinham chegado de todas as novas terras e dos quais alguns deviam prosseguir para a Espanha, outros para Portugal. Quando zarpamos junto da Ilha Terceira, formávamos um grupo de quase 100 navios. Ou seja, ao chegar nos Açores, o Staden encontrou mais de 100 navios que estavam esperando por um clima favorável para voltar para Portugal. Ele não estava sozinho nessa viagem de tentar voltar para Portugal. Isso nos faz ver como as rotas marítimas naquela época eram algo muitíssimo frequentadas. Isso é quase um engarrafamento de navios no século XVI, mas eles não estão navegando, eles estão esperando a hora propícia para isso. Então imagine só no século seguinte, século XVII ou XVIII, onde você vai ter mais colonos e mais comércio da Europa com a América, a quantidade de navios que devia fazer essa travessia diariamente. É o difícil problema do mundo globalizado em uma época onde ainda não haviam motores de propulsão empurrando os navios, né? Tu tem que depender de velas, do clima, de correntes marítimas, do vento, dificulta um pouco, né? O período do ano que você vai ter disponível para te levar até o lugar que você quer chegar. E depois deles esperarem e conseguirem condições ideais para navegar, o Staden teve uma viagem de retorno sem muitos problemas a Portugal. E conta aqui. Chegamos a Lisboa aproximadamente em 8 de outubro de 1549, depois de uma viagem de 16 meses. Lá fiquei repousando por um longo período e tomei a decisão de viajar com os espanhóis para suas novas dependências. E por isso o Staden ele saiu de Lisboa e ele foi até a cidade espanhola de Sevilha. Lá ele encontrou 3 navios que iam para o Rio da Prata, hoje é a região do atual Uruguai e Argentina. Ele integrou nessa missão e agora foi contratado pela Espanha para ir para o sul da América do Sul. Ele sairia da Espanha, iria fazer uma escala ali em Cabo Verde para chegar até a ilha de Santa Catarina no Brasil, atual Florianópolis, e depois chegaria até o Rio da Prata. Então esse era o itinerário do nosso menino Staden. Cabo Verde, Santa Catarina, Rio da Prata. Será que ele vai conseguir? Em sua viagem original, o Hans Staden ele tinha chegado ao Brasil no fim de janeiro de 1548. Agora, nessa nova viagem, ele havia partido da Espanha e estava se aproximando da costa brasileira ali por volta de novembro de 1548. Devido a ventos fortes, eles tentaram atracar o navio em uma região desconhecida, provavelmente no sudeste.
A tripulação do navio avistou um pequeno porto com um navio e baixaram âncora. Segundo o relato do Randstaden, ele diz o seguinte: agradecemos a Deus por ter nos ajudado em nossa desgraça. Descansamos e pusemos nossas roupas para secar. Deviam ser 2 horas da tarde quando baixamos âncora. No início da noite, aproximou-se do navio um grande barco repleto de selvagens. Eles queriam falar conosco, mas nenhum de nós podia entender a língua que falavam. Demos-lhes algumas facas e anzóis e eles partiram. À noite, de novo veio um barco cheio de gente, e entre eles estavam 2 portugueses que nos perguntaram de onde éramos. Ao contar-lhes que vínhamos da Espanha, eles disseram que devíamos ter um timoneiro muito habilidoso por entrarmos assim no porto, pois o porto era-lhes conhecido, mas com uma tempestade dessas, eles não teriam conseguido entrar. A palavra timoneiro é quem controla o timor de uma embarcação, viu? Só como se fosse assim o motorista do navio. Então não é uma pessoa que vem de Timor-Leste, viu? Muita atenção. Mas voltando ao relato do Staden. Então, narramos-lhes com precisão como o vento e as ondas quase nos fizeram naufragar. Como estávamos certos de que iríamos morrer e que de forma inesperada descobrimos a entrada e Deus previsivelmente nos ajudou, salvando-nos do naufrágio. Tampouco sabíamos onde estávamos. Ao ouvir isso, ficaram espantados e agradeceram a Deus. O porto no qual estávamos chamava-se Superagui e estava a cerca de 13 milhas da ilha de São Vicente, que pertencia ao rei de Portugal. Atualmente, essa ilha que o Staden falou que ele estava, Superagui, ela é uma ilha no litoral do Paraná, que fica a 90 km de Curitiba. Então o Staden estava agora no atual Paraná, e na época isso pertencia à capitania de São Vicente, então muita atenção. Quando ele fala ali 13 milhas da ilha de São Vicente, ele está falando da ilha de São Vicente, que abriga hoje as cidades de Santos e São Vicente, né? Mas a província do Paraná só surgiria muito mais tarde na linha do tempo, surgiria só 305 anos mais tarde, surgiria em 1853. Os nativos na região de Superagui, os tupiniquins, no entanto, eram amigos, e deles nada tínhamos a temer. Finalmente, perguntamos a que latitude ficava Santa Catarina, e a informação deles, de que ficava a 28 graus, estava correta. Lá vivia uma tribo de selvagens chamada Carijós, com os quais deveríamos ter muito cuidado. Quando o vento deu uma melhorada, a tripulação içou as velas e voltou a procurar a ilha de Santa Catarina. De lá eles partiriam para o Rio da Prata. Mas o Staden e a tripulação ficaram 2 dias navegando pela costa, procurando a ilha de Santa Catarina, procurando a atual Florianópolis, e não acharam ela de jeito nenhum. Eles começaram a achar que já tinham passado por ela, que já estavam ao sul demais, e como eles pegaram dias nublados, a tripulação não conseguia se localizar muito bem porque não tinha estrelas no céu. E alguns podem ficar confusos. Mas como assim? O que interessa ter estrelas no céu? Bem, muito simples. Naquela época não tinha GPS. Então como é que você fazia para se guiar através dos mares do mundo? Você utilizava um astrolábio que ajudava a localizar qual era a posição das constelações em relação à posição de outras constelações, e através de trigonometria, né, a relação entre 3 pontos no mapa, você descobria onde você estava no mundo. Então, sabendo onde estavam determinadas constelações, você conseguiria se encontrar. É uma técnica que você pode utilizar até hoje, mas claro, hoje em dia os navios utilizam GPS, rádio, para saber onde estão. Mas naquela época, a única maneira de você se localizar e inclusive medir as distâncias entre diferentes pontos distantes era através da posição das estrelas. Para melhorar essa incrível e confortável situação, começou a chover cada vez mais forte, com trovões e raios. O Staden conta que o mar ficou muito agitado, pois o vento sul chocava-se contra as ondas do norte. Ficou também tão escuro que não se podia ver nada. O pessoal temia os enormes raios e as fortes trovoadas. Ninguém sabia onde se segurar
para enrolar as velas. Todos pensávamos que nos afogaríamos naquela noite, mas Deus quis que o tempo mudasse e melhorasse. Entramos em um estreiro em uma das ilhas e encontramos um bom porto. Quando baixamos âncora, era o dia de Santa Catarina, do ano de 1550. Avistamos então algumas palhoças frente à floresta, num vale. Dirigimos-nos a elas. Eram velhas cabanas desabitadas. Prosseguimos até ficar noite e fomos para uma pequena ilha que estava à nossa frente, para lá pernoitarmos. Ou seja, eles dormiram no local. De manhãzinha, continuamos baía adentro, pois queríamos saber a qualquer preço se lá vivia gente. Desde que descobrimos as velhas cabanas, contávamos com isso. Ao avançarmos mais, vimos um pedaço de madeira sobre um rochedo. Parecia uma cruz, e alguns colegas se perguntaram quem poderia tê-la levado para lá. Chegamos mais perto. Era uma grande cruz de madeira, presa ao rochedo por algumas pedras. Num pedaço de fundo de barril, amarrado a ela, haviam sido talhadas letras. Um dos nossos se empenhou em decifrar a inscrição. Estava escrito em espanhol: "Si viene porventura aqui la armada de su majestad, querem um tiro, arri raberão recado." Traduzindo para o português, significa o seguinte: se por acaso vierem aqui navios de sua majestade, deem um tiro e aguardem resposta. Retornamos rapidamente até a cruz, fizemos um pequeno disparo de falconete e voltamos a penetrar na baía. Pouco tempo depois, vimos, ao avançarmos, 5 barcos cheios de selvagens que remavam em nossa direção. Preparamos a nossa artilharia. Mas quando chegaram mais perto, vimos um homem vestido e com barba. Ele estava de pé na frente do barco. Vimos que ele era cristão. Gritamos para que se aproximasse com seu barco para que pudéssemos falar. Os outros deviam ficar para trás. E quando isso sucedeu, perguntamos em que região nós estávamos. E ele disse: "Vocês estão no porto de Jurumirim, como os nativos o chamam, ou no porto de Santa Catarina." Então nos alegramos, pois esse era o porto que estávamos procurando. Estivemos nele e não sabíamos, e tínhamos até chegado nele no dia de Santa Catarina. Por aí pode-se ver como Deus traz ajuda e salvamento aos que a ele apelam com seriedade quando em apuros. Portanto, esse aqui é só um dos exemplos de como dá para ver a fé cristã do Staden. Como ele teve muita sorte nessa viagem, inúmeras vezes, ele normalmente atribuía isso, claro, à graça do seu bom Deus. Sinceramente, se eu estivesse aqui, século XVI, passasse 2 dias procurando uma ilha chamada Santa Catarina, não achasse, naufragasse em um lugar no dia de Santa Catarina e descobrisse que eu estava na ilha de Santa Catarina, olha, eu teria dificuldade em não atribuir valores divinos para isso, né? O Staden era um homem 100% Jesus, não é? Mas voltando a ele conta aqui: o cristão perguntou então de onde vínhamos, e respondemos que pertencíamos à esquadra do rei da Espanha e que queríamos ir para o Rio da Prata. Então ele disse que o ouvia com prazer e agradecia a Deus, pois 3 anos antes ele mesmo tinha sido enviado para a localidade de Assunção, na província do Rio da Prata, pertencente aos espanhóis, para o mar, a uma distância de 300 milhas. Havia sido encarregado de fazer com que os carijós, uma tribo amiga dos espanhóis, plantassem mandioca, de modo que os navios recebessem alimento dos selvagens quando necessitassem. Fomos com os selvagens para suas cabanas, onde também morava o cristão, e onde nos receberam ao modo deles. Portanto, o Randstaden tinha chegado na ilha de Santa Catarina, e o espanhol que ele encontrou ali, ele tinha sido encarregado para fazer um acordo com os carijós, para que eles suprissem os espanhóis nas suas expedições com mandioca. E o interessante detalhe é que ele fala ali na província do Rio da Prata, mas fala em Assunção. Essa Assunção é o atual Paraguai, mas a província do Rio da Prata era bem grande, como se dá para imaginar. Abrangia desde o atual Rio da Prata até as localidades próximas do Paraguai e da Bolívia. Depois de ficarem ancorados por 3 semanas em Santa Catarina,
o Staden e sua tripulação ficaram nesse meio tempo se equipando, reunindo mantimentos por 6 meses de viagem até chegar ao Rio da Prata, que ainda estava a 482 quilômetros da onde eles estavam. Entretanto, o azar novamente iria bater na porta do Staden. Ele podia se safar às vezes, mas nem sempre. Ele conta que, quando tudo estava pronto, o grande navio afundou no porto, fazendo com que a viagem planejada não pudesse ser realizada. Ficamos 2 anos na selva e sobrepujamos muitos perigos. Então é isso mesmo, o Staden e a sua tripulação tiveram que ficar 2 anos em Santa Catarina porque o navio afundou ancorado no porto. Ancorado do porto, estava parado e uma tempestade, ele se acidentou e quebrou. Azar é pouco pra isso. Staden continua. Passamos muita fome. Tivemos que comer lagartos e ratos do campo e outros animais desconhecidos que conseguíamos apanhar. Também animais com carapaças que se agarravam às pedras na água e outros alimentos estranhos. No início, os nativos nos traziam bastante mantimentos, até conseguirem de nós bastantes objetos em troca. Depois, a maior parte se mudava para outros lugares. Também não podíamos confiar neles plenamente. Portanto, decidimos que a maioria de nós deveria atingir por terra a província de Assunção, que ficava a cerca de 300 milhas de distância. O resto deveria igualmente chegar até lá com o navio remanescente. Estes foram escolhidos pelo capitão, e eu estava entre eles. Aqueles que iam por terra se abasteceram com mantimentos para a marcha na selva. Também levaram consigo alguns selvagens. Muitos dentre eles morreram de fome. Os outros atingiram seu destino, como soubemos mais tarde. Então, recapitulando esse grande rolê até agora, depois de 2 anos sobrevivendo na mata ali catarinense de Florianópolis, os planos de Staden mudaram um pouco. Eles agora não mais iriam para o Rio da Prata, metade da tripulação ia para Assunção, atual Paraguai, e o outro grupo foi encarregado de ir por mar até a ilha de São Vicente, onde hoje, fica dentro do estado de São Paulo, onde ficam as cidades de Santos e de São Vicente. Daí de lá, finalmente, eles iriam e se encontrar no Rio da Prata. É complexo não, mas esse foi o rolê até o momento. Partindo com um barco menor em direção a São Vicente, adivinha o que aconteceu na travessia? De novo, tempestade. O Staden e a tripulação pegaram uma tempestade e naufragaram na ilha dos Alcatrazes. Uma ilha que fica a 35 quilômetros de distância da costa do Brasil e a 64 quilômetros de Santos, onde eles queriam chegar. E hoje esse arquipélago de Alcatrazes já é conhecido por ter uma das maiores diversidades de aves no Brasil por área. Lá tem mais de 10 mil aves. E na época do Randstaden isso não era diferente, porque ele conta algo muito interessante sobre isso, que é o seguinte. Na ilha havia muitas gaivotas do mar chamadas alcatrazes. Estavam em época de incubação, por isso era fácil matá-las. Desembarcamos na ilha e a exploramos em busca de água doce. Mas encontramos cabanas abandonadas, cacos de panelas dos selvagens que tinham habitado a ilha anteriormente e descobrimos também uma fonte num rochedo. A seguir, matamos uma boa quantidade de gaivotas. Também recolhemos ovos e no navio cozinhamos as aves e os ovos. Depois da comida, uma forte tempestade veio do sul, a ponto de não conseguirmos ficar ancorados e temermos que o vento nos jogasse contra os arrecifes. Estava escurecendo. Esperávamos ainda alcançar um porto nas redondezas chamado Cananéia, que hoje é uma cidade no sul de São Paulo com esse mesmo nome. Mas ficou noite antes de conseguirmos chegar. Não pudemos entrar e decidimos nos afastar da costa. O perigo era grande. Temíamos muito que as ondas destruíssem o navio, pois estávamos próximos à costa, onde as ondas são mais altas do que longe da terra, em alto mar. Surgiram neblina e nuvens, e precisávamos jogar ao mar todos os objetos pesados que tínhamos a bordo para deixarmos o navio mais leve por causa das enormes ondas. Com muito medo, avançamos na esperança de acharmos o porto onde moravam os portugueses, mas não pudemos localizá-lo. Quando as nuvens se afastaram um pouco, de modo que pudemos novamente ver a terra, Roman, um dos integrantes da tripulação,
Disse acreditar que o porto estava à nossa frente e que devíamos nos dirigir para um morro. Fomos naquela direção, mas quando chegamos mais perto, não vimos nada mais do que a morte frente a nossos olhos. Não era o porto. E agora o vento nos forçava a manter o rumo da costa e levava-nos ao naufrágio. As ondas chocavam-se com toda a força contra a costa. Era um espetáculo horrível. Pedimos a Deus misericórdia e ajuda para nossas almas. Perto do lugar onde as ondas rebentavam contra as rochas, fomos levantados tão alto que podíamos olhar para baixo como se estivéssemos sobre uma muralha. No primeiro choque, o navio se desfez. Portanto, resumindo o naufrágio do Staden nesse momento, o seu navio pegou uma tempestade e uma onda tão alta que, como o Staden comenta, parecia que eles estavam em cima de uma muralha. Tamanha era a altura dessa onda comparada ao real nível do mar. E quando eles desceram a onda, é claro, o navio se despedaçou. Uma visão do inferno. Staden continua aqui. Alguns pularam na água e nadaram até a terra. Outros agarraram-se a pedaços de madeira e também chegaram até a terra. Deus nos ajudou a todos para que saíssemos do mar com vida. E ventava e chovia tão forte que estávamos rijos de frio. Agradecemos a Deus por ter nos deixado chegar vivos à terra, mas ao mesmo tempo estávamos muito abatidos. Por Roman não conhecer a região, não sabíamos onde estávamos, se longe da ilha de São Vicente ou se perto dela, e se havia selvagens na região que podiam fazer algo contra nós. Então um de nossos camaradas, um francês de nome Cláudio, andando ao longo da praia para aquecer-se, viu atrás das árvores um povoado com casas de estilo cristão. Ele aproximou-se e era uma aldeia dos portugueses chamado de Itanhaém e ficava a 2 milhas de São Vicente. Ele contou aos moradores como tínhamos naufragado, que não sabíamos para onde ir e que a tripulação estava sofrendo muito frio. Quando ouviram isso, vieram todos ao nosso encontro. Levaram-nos para suas cabanas e nos deram roupas. Ficamos alguns dias com eles, até recuperarmos nossas forças. De lá, partimos de terra para São Vicente, onde os portugueses nos deram ótima acolhida e nos hospedaram durante algum tempo. Os portugueses que vivem ali são amigos de uma tribo de brasileiros, os Tupiniquins, cujo domínio se estende por cerca de 80 milhas para dentro da terra e cerca de 40 milhas ao longo da costa. Ao norte e sul moram inimigos dessa tribo. Os inimigos ao sul são os Carijós e ao norte os Tupinambás. Estes últimos também são chamados de Tabajaras pelos seus inimigos, o que simplesmente quer dizer inimigo. Causaram muitas perdas aos portugueses, que por isso devem tomar grande cuidado com eles até os dias de hoje. E aqui em Itanhaém, onde o Staden estava, ele se envolveria com outra tarefa que caía no colo dele, porque esse era um grande talento que ele tinha, né? Receber trabalhos que ele não pediu, mas que eram necessários. E esse outro trabalho que ele receberia dos portugueses seria ajudar a fortalecer o povoado de Bertioga. Bertioga, claro, é a atual cidade de Bertioga. E assim como acontece na vida real, ao longo da viagem do menino Staden, os objetivos dele foram mudando constantemente. Staden explica que o povoado e o forte de Bertioga eram importantíssimos para Portugal, pois era onde os portugueses e tupiniquins protegiam-se dos tupinambás. Era um dos pontos-chave que separava o litoral conhecido do Brasil ao interior da desconhecida capitania de São Vicente. Bertioga protegia também a ilha de Santo Amaro, que hoje faz parte da cidade de Guarujá. Staden continua com os seus relatos que, quando os moradores ouviram que eu era alemão e que sabia um pouco sobre o manejo dos canhões, pediram que me instalasse na casa da ilha e os ajudasse a controlar o inimigo. Eles colocariam algumas pessoas à minha disposição e me pagariam um bom soldo. Disseram também que, se aceitasse,
o rei de Portugal saberia recompensar-me, pois o rei era especialmente generoso com homens que o ajudavam e aconselhavam nas novas dependências. Combinei com eles que serviria durante 4 meses na casa. Depois, o encarregado do rei deveria vir com navios e construir uma casa de pedras, que deveria ser mais forte. E assim foi feito. Eu passava a maior parte do tempo na casa com 2 outros homens, no que acedi para um período de 2 anos. Quando esse período findasse, deveria deixar-me partir, sem causar a menor dificuldade. Então, resumindo aqui, o Staden era um típico mercenário da época. Inicialmente ele queria ir para a Índia, mas depois mudou a rota para o Rio da Prata. E agora ele foi trabalhar em Bertioga por 4 meses, mas aí o seu contrato foi estendido por 2 anos. Veja aí os perrengues do homem. E agora o Staden ele começa a fazer anotações sobre os principais inimigos dos mercenários e dos portugueses da região, que eram os Tupinambás, um povo que ele viria a ter, muito em breve, um contato bem próximo. Devíamos tomar cuidados especiais com os Tupinambás 2 vezes por ano, quando entravam com violência nas terras dos tupiniquins. Uma dessas épocas é novembro, quando o milho, que eles chamam de abati, fica maduro e com o qual preparam uma bebida que chamam de cauim. Também em agosto devíamos contar com eles. Nesta época, eles perseguem uma espécie de peixe que migra do mar para os rios de água doce para a desova. Estes peixes chamam-se de piratis. Nesta época, eles normalmente empreendem uma expedição guerreira com o intuito de poderem se abastecer melhor com alimentos. Eles pescam os peixes em grande número com redes, também atiram neles com flechas e retornam com muitos deles fritos para casa. Também fazem deles uma farinha que chamam de piracuí. O grande momento que todos estavam esperando nessa pauta tá chegando cada vez mais perto. Em um belo dia, a vida do Staden mudaria para sempre. Como ele conta: eu havia enviado meu escravo alguns dias antes para a floresta, onde ele devia caçar, e eu mesmo pretendia ir no dia seguinte buscar caça. Quando eu estava andando na floresta, eclodiram grandes gritos dos 2 lados da trilha, como é comum entre os selvagens. Os homens vieram na minha direção e eu reconheci que se tratava de selvagens. Eles me cercaram, dirigiam arcos e flechas contra mim e atiraram. Então gritei: que Deus ajude a minha alma! Nem tinha terminado estas palavras, eles me bateram e empurraram para o chão, atirando e desferindo golpes de lança sobre mim. Feriram-me numa perna, mas me arrancaram a roupa do corpo. Um deles o casaco, o outro o chapéu, o terceiro a camisa, e assim por diante. Depois começaram a brigar por minha causa. Um deles dizia ter sido o primeiro a me achar, o outro que tinha me capturado. Enquanto isso, os outros batiam em mim com os arcos, e finalmente 2 deles me levantaram do chão, onde eu estava estendido completamente nu. Um deles me segurou por um braço, o segundo pelo outro, alguns à minha frente, outros atrás de mim, e assim caminharam rapidamente comigo pela floresta em direção ao mar, onde estavam as suas canoas. Quando me trouxeram para a praia, avistei a uma distância de 1 a 2 arremessos de pedra suas canoas, que tinham puxado para a terra e escondido debaixo das árvores. Perto dos barcos, ainda havia uma grande quantidade de selvagens. Estavam, como é comum entre eles, ornados de penas e mordiam-se nos braços para fazer-me entender de forma ameaçadora que iriam me comer. À minha frente agitava-se um chefe com uma massa, como aquelas que usam para matar os prisioneiros. Ao lado dos barcos, alguns deles me deram socos. Antes de colocar as canoas na água, amarraram-me as mãos. Eram de várias aldeias e alguns estavam contrariados porque voltariam para casa sem pressa. Eu estava ali e rezando e olhava ao meu redor porque esperava o golpe a qualquer momento. Finalmente, o chefe que queria me guardar tomou a palavra e disse que deviam me levar vivo para casa, para que seus amigos também me vissem vivo e tivessem prazer comigo. Então, iriam me matar
preparar bebida, reunir-se, fazer uma festa e comer-me, todos juntos. Assim foi decidido e me amarraram com 4 nós no pescoço. Eu deveria subir numa das canoas enquanto os selvagens ainda estavam na margem. Então amarraram as pontas da corda no barco e empurraram-no para a água para voltar para casa. E assim começa esse longo período de 9 meses em que o Staden seria cativo, seria prisioneiro dos Tupinambás. Relembrando, um ponto muito importante para a nossa história, o Staden sabia falar tupi e se comunicar com os Tupinambás, o que torna essa história mais interessante ainda. Ele continua sobre esse relato. Depois de uma travessia de 7 milhas, que para valores atuais é 11 quilômetros de distância, eram 4 horas da tarde do mesmo dia, a julgar pela posição do sol. Eles remaram até uma ilha e puxaram os barcos para a areia. Pretendiam passar a noite ali. Arrastaram-me para a terra. Eu não podia ver nada, pois meu rosto estava todo machucado, e não podia andar por causa da ferida na perna. Ficaram ao meu redor e, gesticulando, davam a entender como pretendiam devorar-me. Eu devia dormir numa rede, o que eles chamam de ine. São as camas deles. Amarram-nos pelas extremidades em 2 postes sobre o solo ou em 2 árvores quando estão na floresta. Por uma das pontas, amarraram numa árvore a corda que eu tinha no pescoço. À noite, ficaram deitados à minha volta e me ridicularizaram. E me chamaram na língua deles Tcherembaba Inde, que significa você é o meu animal aprisionado. Eles mantêm um fogo aceso e não gostam de sair sem fogo de suas cabanas, no escuro, para fazerem suas necessidades. Isso por tanto temerem o diabo que chamam de Anhangá e que frequentemente acreditam ver. Ainda antes do amanhecer, seguiram caminho e remaram o dia inteiro. Quando o sol indicava a hora das Ave-Marias e eles ainda estavam a 2 milhas do lugar onde queriam pernoitar, uma enorme e tenebrosa nuvem negra se formou e veio atrás de nós. Eles tiveram medo dela e remaram rapidamente para alcançar a terra, mas perceberam que não iam conseguir escapar e disseram-me: fale com seu Deus para que a grande chuva e o vento não causem dano. Calei-me e rezei por Deus como estavam pedindo. Eu jazia amarrado no barco e não via nada da nuvem ameaçadora. Os selvagens, no entanto, olhavam para trás e diziam: a grande tempestade está passando ao largo. Finalmente consegui me ajeitar um pouco e olhei ao redor. A nuvem desaparecera. Agradeci então a Deus. Portanto, Hans Staden tentou provar o seu valor para os Tupinambás e rezou para que o seu Deus afastasse aquela tempestade que se aproximava. Curiosamente, depois dele rezar, a tempestade foi embora e os indígenas ficaram um pouco surpresos. Cara, nessa situação de estresse, eu mesmo ficaria bastante católico naquele momento ali, cercado de pessoas prestes a me comer de maneira não agradável. Eu também, certamente. E Hans Staden continua com seu longo relato. No dia seguinte, ao julgar pelo sol, devíamos estar na hora das Ave-Marias, quando vimos suas habitações. Estávamos viajando há 3 dias e desde Bertioga, onde fui capturado, havíamos percorrido 30 milhas. Ao nos aproximarmos, nos deparamos com uma pequena aldeia de 7 cabanas. Chamavam o lugar de Ubatuba. Dirigimos-nos a uma praia dando para o mar aberto. Bem perto, as mulheres trabalhavam numa lavoura de plantas de raízes que chamam de mandioca. Muitas mulheres estavam empenhadas em arrancar as raízes e eu fui obrigado a gritar-lhes em sua língua: estou chegando, sou a vossa comida! E desembarcamos. Cara, pensa nessa situação assim, ó, tu tipo, caralho, tá num restaurante, a galera, tu ouve a galera gritando, né? Número 11 pra mesa 12, não sei o que, X com queijo pra mesa 12. Eu quero um Staden completo, por favor, com acompanhamento. Aí, alguém ali na mesa solicitando, por favor, um europeu ruivo, bem passado. Um alemão Estadão, por favor, em Ubatuba. Gosto de carne alemã, bem passada. Bem passada. Meu Deus. Nesse momento, todos os jovens e velhos saíram de suas cabanas que ficavam num morro e queriam me ver. Os homens
foram com seus arcos e flechas para suas cabanas e entregaram-me às mulheres, que ficaram comigo. Algumas andavam à minha frente, outras atrás de mim, e enquanto isso dançavam e cantavam uma canção, o que, segundo seus hábitos, fazem perante o prisioneiro que querem comer. Levaram-me então até a Caiçara, a fortificação de grossos e longos varapaus que cerca as cabanas como uma cerca que faz um jardim. Necessitam dela como proteção contra os seus inimigos. E no interior da Caiçara, as mulheres se jogaram sobre mim, golpearam-me com os punhos, arrancaram-me a barba e disseram na língua delas: com este golpe, vingo o homem que foi morto pelos teus amigos. E nisso, me levaram para a cabana onde tive que deitar numa rede. E mais uma vez vieram as mulheres e bateram em mim. Arrancaram-me os cabelos e mostraram-me de modo ameaçador como pretendiam me comer. Neste entretempo, os homens se juntaram numa outra cabana. Lá beberam cauim e cantaram em honra aos seus ídolos, chamados de maracás. Em breve a gente vai explicar melhor o que são os maracás. Vocês vão ouvir bastante daqui em diante. Mas maracás eram objetos e também representações de entidades para os tupinambás. Eram hoje semelhantes a chocalhos com vários ornamentos em volta deles. E com esses maracás eles balançavam em rituais bem específicos. Por favor, não confundir com maracas. É parecido, mas não é a mesma coisa. Eu podia ouvir o canto, mas durante meia hora não houve homens perto de mim. Apenas mulheres e crianças. Seus costumes ainda não me eram tão conhecidos como foram depois. E, portanto, pensei que agora estavam se preparando para matar-me. Mas logo chegaram os irmãos Nhaepepo-Oaçu e Alquindar Miri, que me haviam aprisionado e disseram que me haviam presenteado ao irmão do pai deles, Ipiru Guaçu, em sinal de amizade. Ele me guardaria e mataria quando quisesse me comer, o que o faria, graças a mim, ganhar mais um nome. Os irmãos que me aprisionaram ainda disseram: agora as mulheres vão levá-lo para o Pocaré, que significa dança. Puxaram-me pela corda que eu tinha ao redor do pescoço, levando-me para o descampado em frente. Todas as mulheres das cabanas acorreram e vieram receber-me. Puxavam-me, algumas pelos braços e outra pela corda amarrada no meu pescoço, com tanta força que eu mal conseguia respirar. Eu não sabia o que pretendiam comigo ao arrastar-me desta forma. Agora, não me ocorria outra coisa senão que iriam me matar. Perguntei se me matariam logo, ao que responderam: ainda não. Uma mulher destacou-se então do grupo e veio na minha direção. Ela tinha um estilhaço de cristal preso a um objeto que parecia um ramo curvado e me cortou as sobrancelhas. Também quis cortar-me a barba, mas não deixei e disse-lhe que deviam me matar com a barba. As mulheres responderam então que ainda não queriam me matar e deixaram-me a barba, mas alguns dias depois cortaram-na com uma tesoura que lhes havia sido dada pelos franceses. Olha só, ao menos ele foi barbeado por um equipamento europeu, né? A ironia. E segue a inacabável narração do Hans Staden. Com uma corda, duas mulheres ao meu lado amarraram alguns chocalhos numa perna e atrás do meu pescoço. Depois, todas as mulheres começaram a cantar. Para acompanhar o ritmo delas, eu devia bater no chão com o pé da perna a qual estavam amarrados os chocalhos, para que fizessem ruído e se adequassem ao canto delas. E a perna ferida me doía tanto que eu mal podia ficar de pé, porque o ferimento ainda não tinha sido atado. Eles trouxeram todos os ídolos, as maracás existentes na cabana, sentaram-se à minha volta e contaram que os ídolos haviam profetizado que eles iriam capturar um português. Ao que respondi: essas coisas não têm poder, também não podem predizer nada. Elas mentem que eu seja um português. Sou amigo e parente dos franceses. A terra da qual eu venho chama-se Alemanha. Eles retrucaram que eu devia estar mentindo, pois o que estaria eu fazendo no meio dos portugueses em sendo eu amigo e parente dos franceses? Eles sabiam muito bem que os franceses eram tão inimigos dos portugueses
quanto eles próprios, pois os franceses vinham todo ano de navio e traziam-lhes facas, machados, espelhos, pentes e tesouras. Em troca, davam-lhes pau-brasil, algodão e outras mercadorias, como penas e pimenta. Por isso, eram bons amigos. Com os portugueses era diferente, pois estes tinham vindo anos antes e selaram amizade com os tupiniquins, seus inimigos, no lugar onde até hoje moram. Então perceba, ouvinte, os Tupinambá, como deu pra perceber, não é? Eles tinham ódio mortal pelos portugueses. Eles faziam também comércio com os franceses, mas com os portugueses não muito. E vários Tupinambá tiveram seus familiares mortos pelos portugueses. Então havia bons motivos para que os Tupinambá e os portugueses se odiassem bastante. Os próprios irmãos Tupinambá que capturaram Staden tiveram seu pai morto por um português, e agora eles queriam matar o Staden para vingar a morte dele. Entretanto, ao saber dessa história, que o Staden seria morto para vingar um parente desses irmãos Tupinambá, ele falou que caso matassem ele, não vingariam nada em minha pessoa, porque eu não era português. Eu tinha vindo recentemente com os castelhanos para São Vicente. Nós tínhamos naufragado e por isso eu tinha ficado entre os portugueses. Então Staden, nessa situação maravilhosa, ele começa a barganhar um acordo com os Tupinambá para continuar vivo, é claro. Ele pediu para confirmar que ele não era de fato um português. Ele pediu para que chamassem um dos franceses que costumavam fazer comércio com os Tupinambá e que viesse ver o Staden e confirmar que não, esse cara não é português mesmo. O problema é que o Staden estava blefando. Ele estava jogando verde, né? É verdade, Staden não era português, mas ele também não era francês. Um francês podia tanto ajudar ele quanto sacanear o coitado do Staden. Porque é aquela coisa, um francês ele pode identificar que você não seja um português, mas ele certamente vai identificar que você também não é francês. E aí, como é que fica o jogo? Os Países Baixos e a França, nessa época, tinham relações comerciais um tanto neutras na Europa. Não eram nem boas nem ruins. Mas você chamar um francês pra ver um alemão, como eu falei, não é garantia de salvação. Mas é uma garantia de talvez permanecer vivo e ser confirmado como um possível alemão. Jovem siciliano Rodrigo Zotti, você confiaria sua vida nos franceses? Eu não confio minha vida nem em brasileiros. Por que eu confiaria minha vida a franceses? Não confio nem que eu tô vendo do outro lado da esquina aqui. Então, confirmado, Zotis pelado. Por favor. Staden fez então essa proposta pros Tupinambás, de que, espera primeiro o francês confirmar que eu sou, não sou português. Chama teus amigos aí. E os Tupinambás disseram que demoraria ainda alguns dias pros franceses chegarem na região. Mas eles aceitaram, toparam essa ideia. Até lá, o Staden ficou em intensa guarda e foi observando e anotando, os modos de vida dos Tupinambá, dos homens, das mulheres, das crianças. Como comiam, como caçavam, como dançavam, como se relacionavam. Enquanto ele esperava pela possível morte dele, ficava ali fazendo, um pouquinho de trabalho antropológico. Antes de ser antropofagizado, ele fazia um trabalho antropológico. Ou algo perto disso. Sobre esse período, ele escreveu o seguinte: ninguém tem um quarto próprio aqui. No entanto, cada núcleo, marido e mulher, dispõe de um espaço de 12 pés. O chefe da cabana recebe um lugar no centro, e cada cabana tem geralmente 3 pequenas entradas, uma em cada extremidade e outra no meio. Ali são tão baixas que os selvagens precisam curvar-se ao entrar e ao sair. Entre os selvagens não há um governo constituído e não há privilégios. Cada cabana tem um superior. Ele é o chefe. Todos os chefes são da mesma origem e têm o mesmo direito de dar ordens e governar. Disso, cada um concluirá o que quiser. No caso de um deles se sobressair aos demais por atos de guerra, será mais seguido do que os outros numa campanha de guerra. Além disso, não evidenciei nenhum privilégio entre eles, exceto que os mais jovens devem obedecer aos mais velhos, de acordo com o que exigem os costumes deles. Entre eles não há comércio e também não se conhece o dinheiro. Suas preciosidades são penas de pássaro. Quem tem muitas é considerado rico.
E aquele que tiver belas pedras para os lábios e as bochechas está entre os mais ricos. Cada família tem sua própria plantação de mandioca para a alimentação. Para o homem, a honra máxima é capturar muitos inimigos e abatê-los, o que entre eles é muito comum. Eles têm tantos nomes quanto inimigos tiver matado, e os mais nobres entre eles são os que têm muitos nomes. Já as mulheres pintam a parte inferior do rosto e o corpo da mesma forma que fazem os homens, mas deixam o cabelo ficar comprido como as nossas mulheres. Além disso, não portam ornamentos, apenas nas orelhas têm furos e ali penduram ornamentos redondos, com 1 palmo de comprimento e 1 polegada de espessura. Em sua língua chamam-nos de Nambipai e os fazem a partir de caramujos do mar, chamado matapus. Tomam seus nomes de pássaros, peixes e frutas das árvores. Durante a infância tem apenas um nome, mas depois de adultas dão-se tantos nomes quanto os prisioneiros seus maridos tiverem matado. Quando uma mulher cata os piolhos de alguém, come-os. Perguntei várias vezes por que o faziam e responderam que eram seus inimigos que estavam comendo algo da cabeça e que queriam vingar-se deles. Não há parteiras específicas. Quando uma mulher está prestes a dar à luz, auxilia a quem estiver mais próxima, não importa se homem ou mulher. Vi mulheres caminhando cerca de 4 dias depois do parto. Levam seus filhos em panos de algodão que trazem às costas e fazem seu trabalho normalmente. Entre mentes, as crianças dormem e estão satisfeitas. Não importa quanto as mães se curvam e movimentam com elas. Depois de alguns dias, o momento dos franceses comercializarem com os Tupinambá em Ubatuba chegou. Chegou o dia deles darem uma olhada no Staden e confirmar, ou não, né? Ou não, a sua nacionalidade. E aí, será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Apostas ouvintes, apostas Alexander, façam elas agora. Porque o Staden comenta aqui: a 4 milhas de nossa aldeia morava um francês. Quando soube de mim, veio e entrou na cabana que ficava em frente à minha. Os selvagens vieram, então, ao meu encontro e disseram: eis aqui um francês. Agora queremos ver se você também é ou não francês. Fiquei feliz, pois pensei: ele é cristão e sem dúvida falará alguma coisa a meu favor. Conduziram-me nu até a casa do francês. Era um homem jovem que os selvagens chamavam de Caruatá-Uará. Ele falou em francês comigo e eu não pude entendê-lo. Os selvagens estavam à nossa volta e nos ouviram. Como eu não podia responder ao que dizia, o francês disse na língua deles: matem-no. Esse mau sujeito é um verdadeiro português, vosso e meu inimigo. Isso eu pude compreender direito e pedi pelo amor de Deus que lhe dissessem para não me comerem. Mas ele respondeu: eles querem te comer. Me levaram de volta para minha cabana e me deitei novamente em minha rede. Só Deus sabe como me sentia desamparado. Mas os selvagens então disseram: ele é um verdadeiro português. Agora ele grita, ele está horrorizado ante a morte. Então vejam só, meus caríssimos, o francês, ele ferrou ainda mais com a vida do jovem Staden. Não se sabe neste momento se ele de fato confundiu o Staden com o português ou se ele conferiu que ele era alemão e resolveu de fato zoar com o Staden mesmo. Fato é que não deixa de ser muito impressionante, na verdade, como o Staden sabia tupi e não sabia francês. A França praticamente que fica ali grudado na Alemanha. Poxa, Staden, você não se ajuda. Aí o que podemos fazer por você, né? Entretanto, a vida do Staden é um eterno jogo de sorte e azar. Ele tá sempre equilibrado delicadamente entre uma coisa e a outra. E aqui entra um detalhe muito importante acerca dos Tupinambá na época colonial, no século XVI. Muitas pessoas vão lembrar de uma certa confederação que ocorreu nessa época no sudeste do Brasil, que era a Confederação dos Tamoios. Mas o que isso tem a ver com os Tupinambá? Isso tem
muita coisa a ver. Os tamoios nessa época era uma confederação, um movimento que ocorreu desde o litoral de São Paulo, na atual Bertioga, veja só onde o Randstaden trabalhou, até o Rio de Janeiro, atual Cabo Frio. E essa confederação envolvia vários grupos, como Tupinambás, Aimorés, Temiminós e até mesmo Tupiniquins. Esses grupos se uniram para expulsar os portugueses. Isso ocorreu de 1554 a 1567. O estado, embora estivesse ali, naquele lugar, inclusive naquele ano, em 1554 no Brasil, ele não presenciou esse momento por uma distância só de poucos meses. E levantes como esses de Tupinambá se unindo para bater em português não foi nem um pouco raro. Isso ocorreu também em uma forma mais organizada no atual Pará em 1618. Recebeu o nome de Levante dos Tupinambás ou Guerra dos Tupinambás. Mas nessa confederação dos tamoios, embora o estado estivesse ali naquele momento e não tenha presenciado esse acontecimento, ele conheceu figuras que viriam a integrar a esse acontecimento, essa confederação. E ele conheceu o indígena responsável por liderar essa confederação dos tamoios. E esse era um cara, um chefe, chamado chefe Cunhambebe. Ele conta que, depois de alguns dias, levaram-me para uma outra aldeia, que chamavam de Ariró, onde me conduziram à presença do chefe Cunhambebe. E hoje, Ariró fica dentro da cidade de Angra dos Reis, se alguém está curioso, no Rio de Janeiro. E o Cunhambebe, ele era descrito por vários viajantes da época como um dos mais valentes indígenas tupinambás. É dito, estou passando adiante, não estou fincando, confirmando essa informação. É dito que ele tinha quase 2 metros de altura e tinha uma força descomunal. Essa parte da força é mais fácil de comprovar. Ele se gabava principalmente de ter comido centenas de inimigos e os portugueses especialmente ele nunca perdoava, os devorando sempre que possível. E aí entra o detalhe muito importante que queriam saber se o Staden era português ou não, né? Porque se não fosse, ele já estava ali no cardápio do Cunhambebe. O chefe Cunhambebe, ele também guardava consigo 6 canhões que ele tinha roubado dos portugueses como troféus. E também tinha uma espada que ele tinha roubado do padre Rui Pinto. Era dito que o Cunhambebe conseguia carregar até 2 desses canhões que ele roubou ao mesmo tempo, um debaixo de cada braço. E o mais incrível é que ele sabia utilizar esse canhão e assim ele fazia questão de usá-lo toda vez que vinham alguns inimigos seus indígenas ou quando ele ia combater e atacar um forte português. E agrupando diferentes povos indígenas contra os portugueses, o Cunhambebe, entretanto, ele faleceria pouco tempo depois da confederação começar. Ele morreu de peste, provavelmente varíola, entre os anos de 1554 e 1560. Não sabe exatamente o ano que ele faleceu. E o nome Cunhambebe pode ser familiar para algumas pessoas, principalmente para aquelas que visitaram já o litoral de São Paulo, já visitaram Ubatuba, porque uma das ruas de Ubatuba leva o seu nome, Rua Cunhambebe. Mas voltando ao encontro do Randstaden com este Tupinambá de 2 metros de altura, ele diz o seguinte: Cunhambebe era o mais distinto de todos os chefes. Vários outros reuniram-se na casa dele e montaram uma grande festa à maneira dos selvagens. Eles também queriam me ver, e por isso Cunhambebe tinha dado ordens para que eu fosse levado para lá naquele dia. Quando cheguei às proximidades da cabana, ouvi um grande barulho. Eles cantavam e tocavam seus instrumentos de sopro. Frente às cabanas, havia cerca de 15 cabeças espetadas em mourões. Eram cabeças de maracajás, que faziam parte de seus inimigos e que tinham devorado. Enquanto passávamos, mostraram-me as cabeças, realçando que eram de seus inimigos, os maracajás. Fiquei aterrorizado e pensei que me tratariam da mesma forma. Ao entrarmos numa das cabanas, um dos meus guardas adiantou-se e disse em voz alta, de forma que todos pudessem ouvir: Eis o escravo português. Eles estavam embriagados de cauim. Olharam ferozmente para mim e disseram: Você veio como nosso inimigo? Respondi: eu vim, mas não como vosso inimigo. Do chefe Cunhambebe eu já tinha ouvido falar muito. Devia ser um grande homem e também um grande tirano que gostava de comer carne humana. Um dos selvagens olhava para mim, parecendo ser o chefe.
Fui em direção a ele e falei do jeito que eles gostam de ouvir em sua língua. Você é Cunhambebe? Você ainda vive? Sim, eu ainda vivo. Então, muito bem. Ouvi falar muito de você e que você é um homem muito habilidoso. Ele levantou-se e andou cheio de satisfação de um lado para o outro à minha frente. Trazia uma grande pedra redonda de cor verde encravada no lábio. Além disso, portava uma corrente branca de mariscos no pescoço, como os selvagens usam quando querem ornar-se. Ela tinha bem umas 6 braças de comprimento. Esse ornamento me fez perceber que ele devia ser um dos mais poderosos. Então, voltou a sentar-se e me perguntou quais ataques seus inimigos, os tupiniquins e os portugueses, planejavam. E ainda perguntou por que eu quis atirar sobre eles na região de Bertioga, pois ele fora informado de que eu tinha sido contratado como artilheiro contra eles. Respondi que os portugueses me colocaram lá e que tinha que fazer meu trabalho, ao que ele retrucou que eu mesmo era um português. O Staden negou, disse que ele era um francês e falou que faz muito tempo que eu estou longe das terras francesas e eu esqueci a língua. Nisso, Cunhambebe respondeu que tinha ajudado a capturar e comer 5 portugueses. Foi tão categórico que eu dei minha vida por perdida e me recomendei à vontade de Deus, pois eu ouvira de todos os selvagens que deveria morrer. Mas ele começou mais uma vez a perguntar o que os portugueses falavam dele e que certamente deviam temê-lo muito. Eu respondi: sim, eles sabem muito sobre você e sobre as terríveis guerras que você sempre empreende contra eles. Mas agora eles fortificaram melhor Bertioga. Ele respondeu que era verdade e que de agora em diante os aprisionaria um a um na floresta, como fizeram comigo. Enquanto ele me interrogava, os outros ficavam em volta ouvindo. O chefe Cunhambebe se gabava por ter matado vários portugueses e outros indígenas que eram seus inimigos. E por uma questão lá de interesse dele, ele foi mantendo o Staden vivo para saber o que mais o Staden sabia sobre os colonos próximos dali. Mas o arco do Cunhambebe com o Staden não acaba aqui. Ele narra que o filho do chefe Cunhambebe me atou as pernas dando 3 voltas em torno delas. E com os pés presos dessa forma, eu tive que pular pela cabana. Eles riam e gritavam: lá vem a nossa comida pulando. Eles soltaram as cordas que amarravam as minhas pernas, deram voltas em torno de mim e apalparam minha pele. Um deles disse que o couro da cabeça era dele, um outro que a coxa lhe pertencia. Fizeram-me cantar para eles e cantei cânticos religiosos e tive que explicá-los na língua deles. Eu disse: eu cantei sobre o meu Deus. E eles responderam que o meu Deus era uma imundície. Eu sou obrigado a concordar. Pô, que Deus desgraçado é esse que mete o Randstad nessa situação, mas enfim. Pois então. No dia seguinte, quando as pessoas da aldeia já me tinham visto e descarregada em mim sua alegria, o chefe Cunhambebe disse aos meus guardas que deviam redobrar a vigilância. Depois, me conduziram para fora da cabana de modo a levar-me de volta para Ubatuba, onde eu deveria ser morto. Gritavam-me desdenhosamente que iriam em breve na cabana de meu senhor para me comer-me e beber em comemoração. E só para explicar, até pelo fato de que nós temos hoje o relato do Randstaden, obviamente ele não foi comido, ele ficou vivo para contar a história, para escrever livro. Então, não, o Staden não morreu. Existem interpretações parecidas da época, já do século XVII também, que contam um motivo específico pelo qual o Staden foi mantido vivo por muito tempo. Sabe que motivo foi esse, Alex? Não sei. Era porque o Staden era um covardão. E durante esse momento que ele foi preso, ele teria se mijado. Que merda. E comer um indivíduo, fazer um ato antropofágico, tupi, era você incorporar a força de um guerreiro, o espírito de um guerreiro. E quem vai querer comer uma pessoa mijona como esta? Então existem vários relatos que falam isso sobre o Staden, e o Staden jamais desmentiu isso. Então pode ter sido um pouco dos dois. Mantiveram ele vivo por interesse e também porque... será que vale a pena comer este cara?
Será que eu vou querer ter essas características em mim, né? Refletindo. Os indígenas tinham a lógica do Majin Buu, tá ligado? Vou te comer! Tá ligado? Aí comia a pessoa e, tipo, absorvia os poderes dela. Basicamente isso. É tipo Dragon Ball Z. Tanto é que em outras várias culturas indígenas acontece muita coisa de, pra preservar o ente querido que faleceu, você come as cinzas dele misturada com farinha de mandioca. Isso é uma maneira de tu absorver aquele luto, né? É um processo de luto, é uma maneira de você preservar aquela pessoa que você ama, uma parte dela dentro de você. Então, eu acho, na minha opinião, uma situação de luto muito mais saudável do que simplesmente você jogar um ente querido numa cova, né? Do ponto de vista filosófico, faz muito mais sentido você manter a pessoa junto com você. E, cara, essa coisa de absorver a pessoa, absorver a coragem dela, faz muito sentido. Do jeito que o Randstaden chora e reza e ai meu Deus, não me mata. Oh meu Deus, ele é tão bom comigo. Por que vocês fazem isso com ele? Cara, imagina o quanto o Randstaden não chorou. O pessoal olhou, puta merda, isso aqui só vai diminuir os meus hit points em batalha. Melhor não absorver essa porcaria aqui. Então, nesses relatos, eu enxuguei muita lamentação do Staden de verdade. Porque quase todas as coisas que falavam dele era meia página dele falando de como Deus era misericordioso e como ele estava triste de estar naquele meio. Então tem muita coisa enxugada do livro do Staden. Ainda bem, de nada. E é importante aqui nós fazermos uma ressalva sobre alguns termos, pois é possível que alguns ouvintes já tenham se perguntado sobre isso uma vez ou outra. As palavras antropofagia e canibalismo, elas não são sinônimos. Elas não significam necessariamente a mesma coisa. Ao longo do tempo, essas palavras, elas mudaram de significado. Resumidamente e diretamente, canibalismo é o ato de você comer alguém da própria espécie através de uma caça predatória, normalmente para você se nutrir. Já a antropofagia é um ato de consumir carne humana através de um ritual. De acordo com diferentes culturas, esse ritual antropofágico tem diferentes significados. Antropofagia vem da palavra grega antroposphagein. Antropos significa homem, né? E phagein significa comer. Então, comer homem. Portanto, teoricamente, ser antropofágico pode ter tanto o significado de ser um ser humano comendo outro ser humano, quanto um leão comendo um ser humano. Sim, um leão pode ser antropofágico, se ele estiver comendo um ser humano. Entretanto, hoje se utiliza mais antropofagia para rituais de humanos feitos, devorando outros humanos. Ninguém fala muito que um leão é um ser antropofágico, isso até fica meio estranho assim, mas sim que é um ser carnívoro. Mas falar que um leão é um ser antropofágico, teoricamente faz sentido, mas novamente, ninguém usa muito mais, e quando você fala um leão antropofágico, não sei, me vem a cabeça o leão abapuru na cabeça. Não faz muito sentido. Já o termo canibalismo, ele surgiu bem mais tarde, durante o período de colonização da América. Ele tem suas origens no termo espanhol canibal, sendo uma variação da palavra cariba, uma palavra usada para se referir aos habitantes do Caribe, que foi ocupado pelos espanhóis no fim do século XV. Quando navegou para o Caribe pela primeira vez, o Cristóvão Colombo ele descreveu os nativos como seres super pacíficos até demais, que proveram os espanhóis com ouro e com alimentos. Quem tá tendo um déjà vu sobre esse encontro, vai lembrar que a gente falou disso, desse primeiro contato dos europeus com os nativos, na nossa edição número 69, que é a primeira parte da nossa incrível trilogia do Haiti. Entretanto, na sua segunda viagem, o tom das palavras escolhidas pelo Colombo para descrever os nativos da região mudou bastante. Ele escreveu em 4 de novembro de 1492, pela primeira vez, a palavra canibal, dizendo que haviam homens caolhos e outros com nariz de cachorro que eram canibais, e que quando capturavam um inimigo, o decapitavam e bebiam seu sangue.
E é possível levantar aqui várias hipóteses de por que o relato, a forma do Colombo ver esses indígenas começou a mudar bastante, né? Mas a gente pode chegar à conclusão que os colonos, através disso, não teriam mais desculpas de precisar tratar bem os indígenas, porque eles trataram bem os colonos. Porque ser um canibal ia de encontro diretamente com o argumento civilizatório e religioso que os europeus poderiam impor a esses canibais. Afinal, de acordo com eles, a escravização seria uma forma de purificá-los pelos seus pecados e de civilizar aqueles que eles consideravam selvagens. Dar ao nativo a classificação de canibais era uma boa forma de desumanizá-los, comendo eles carne humana ou não. Só mais tarde, no século XX, foi se utilizando mais o termo antropofágico para se referir a rituais que têm consumo de carne humana. Um termo que começou a ser mais utilizado do que o termo canibalismo. Entenderam, então, a diferença entre canibalismo e antropofagia? Mas nós não abandonamos a história do Staden. Para quem se perguntou por que este hiato de classificação de etimologias, Staden está preso, Staden está mijado, Staden está com medo. Staden está rezando incansavelmente para seu Deus que só lhe pune. 24/7, Staden está aguardando muito pelo seu resgate para conseguir fugir. E o Staden vai ter que esperar 15 dias para ele fugir dos Tupinambás, porque ele vai voltar em uma edição aqui do GEL. Qual vai ser o desfecho do nosso menino arcabuzeiro alemão? Descubra em breve. Descubra bem em breve. Até lá, vamos deixar o nosso menino Staden em Ubatuba. Dicas culturais. Então, Zotes, o que mais de interessante você traz aos nossos ouvintes para eles se informarem melhor sobre o Hans Staden e esse período histórico onde ele teve as suas aventuras? Primeiro, é claro, obviamente, nem é preciso dizer, mas eu vou dizer, eu indico o livro Duas Viagens ao Brasil, né? É bem fácil de você encontrar, é bem clássico e é bem acessível. E só relembrando que várias das citações que a gente colocou aqui na época foram bastante adaptadas, várias coisas foram encurtadas, porque a gente não quer ler um livro aqui inteiro para vocês. Esse podcast não é um audiobook ainda. Eu também indico um episódio muito interessante que é o seguinte: sobre esses fortes que existiram na época colonial, principalmente sobre o forte na região de Guarujá. Eu fui atrás dele, fui procurar onde é que era o forte que o Staden trabalhou, não é mesmo? Hoje ele fica ali próximo da cidade de Guarujá, não no meio da cidade, obviamente. Mas eu encontrei pouquíssimas referências sobre esse forte, porque hoje ele está basicamente, teoricamente, bem abandonado. Você pode chegar lá através de barco e através de trilha, mas é uma coisa que se você não souber como fazer, você não vai fazer. E é por isso que eu encontrei o canal que se chama exatamente com esse nome, Caçadores de Horizontes, História e Aventura. O episódio 6 dele fala do Forte São Felipe e o Forte São Luís, que ficam no Guarujá. Ele foi até lá e encontrou várias muralhas do século XVI e do século XVII, na qual se extraía óleo de baleia e na qual o Staden teve lá e trabalhou uma época. Então eu recomendo esse vídeo de 11 minutinhos, muito interessante, que te dá uma vibe colonial dessa São Paulo do século XVI. Perigosa, inacessível, bem parecido com o litoral paulista hoje em dia. Eu indico também um livro que é para complementar você sobre essas percepções acerca do Brasil colonial. Principalmente porque muitas das coisas que eu li sobre o Staden eu fiquei pensando: será? Será que esse alemão não está mentindo muito? Muitas das descrições que ele falou são de fato verdade e são corroboradas por outros exploradores. E o livro Negros da Terra, Índios e Bandeirantes nas Origens de São Paulo, do João Manuel Monteiro, ele abrange vários relatos e ele pondera ali sobre vários pontos interessantes que não são só o relato de uma só pessoa, e sim agrupadas e estudadas por alguém da área. Então eu recomendo porque é uma classificação bem interessante de algumas expedições e de como certos povos do Sudeste viam os colonos, para você não ficar tanto naquela coisa de como os colonos viam os indígenas, mas também de como os indígenas, ou alguns deles,
vinham os colonos. E agora uma indicação que foge um pouco do tema, mas na verdade tem muito a ver com esse assunto. Na próxima edição a gente vai comentar bastante sobre as migrações tupi e sobre os outros povos e troncos linguísticos que existiam no Brasil nessa época. E nessa primeira semana de maio de 2022, final de abril, muitos brasileiros devem ter se chocado com uma notícia que infelizmente já virou cotidiano, mas dessa vez a repercussão desse acontecimento foi felizmente maior. Eu só espero que isso resulte em alguma ação concreta, mas do Brasil, né? Eu nunca espero nada. Bom, isso foi o tópico Onde Estão os Yanomami. Os Yanomami são um povo do norte do Amazonas. E entre o limite dos estados do Amazonas e Roraima, os Yanomami têm frequentemente as suas terras, hoje, 2022, e desde sempre que o Brasil é Brasil, invadidas por garimpeiros. Eles poluem os rios e destroem as florestas, impedindo-os de caçar, de se alimentar, de viver. Isso quando algo pior não ocorre. Frequentemente os Yanomami são mortos ou sequestrados por garimpeiros. E no final de abril, garimpeiros chegaram a estuprar e matar uma menina Yanomami de 12 anos na região de Aracaçá. Eles coagiram os outros indígenas da comunidade para não falar nada pro Ministério Público Federal, pra Polícia Federal, pra FUNAI e pro CESAI. Eles prometeram inclusive pagar 5 gramas de ouro aos Yanomami caso eles ficassem quietos. É claro, prometendo é mais um assunto de pega esse ouro aqui, eu vou te obrigar a aceitar, senão a coisa vai ficar ruim pra você. A denúncia acabou ocorrendo. E pouco tempo depois, cerca de 24 dos Yanomami daquela aldeia tinham desaparecido. E ela foi encontrada incendiada sem ninguém. Mas agora entra o que eu reitero, e eu sempre falo quando a gente vai falar, principalmente de Brasil pré-colonial ou Brasil indígena. É muito simples. Sigam no Instagram ou no Twitter personalidades indígenas ou acompanhem sites de divulgação científica feita por indígenas. Mas por quê? Bom, porque de acordo com o costume dos Yanomami, depois da morte de um ente querido, essa pessoa é cremada junto com a comunidade toda. Todos que ali residiam partem para um novo local. E foi isso que aconteceu em Aracaçá. Muito se perguntou onde estão os Yanomami, mas poucos são aqueles que ouviram o que as lideranças indígenas tinham a dizer sobre isso, que já estavam indicando que, galera, os Yanomami migraram. E os 24 Yanomami, eles a princípio estão bem, mas migraram por uma questão de costume e por uma questão de segurança. É preciso preservar a localização deles, inclusive, mas a pergunta fundamental que fica é quando os garimpeiros vão ser expulsos do território dos Yanomami. Quem me elucidou com essa informação foi a Anne Chucuru, que era uma indígena do povo Chucuru de Ororubá. Sigam ela no Twitter, que é o @clare_ci. Clare_ci. Ouço cantos indígenas, ouço o bater de talheres com o nome Randstaden escrito neles. O que isso significa, Zotti? Significa a chegada do... Chamando na tele os recadinhos dos nossos ouvintes. Então, Zotis, por favor, diga-me quais são as mensagens daqueles que nos aguentam toda a quinzemana. Nossa última edição foi Experimentos e Expedições Nazistas neste Brasil, Brazuca. E o Rodrigo Souto, do Geoburgo, que ele é um barão, ele comenta uma coisa curiosíssima. Ele fala o seguinte: GeoPizza sempre cruzando os meus caminhos. Eu morei pertinho do bairro Rocha Miranda, no Rio de Janeiro. No subúrbio do Rio de Janeiro, o que mais tem é bairro com nome e sobrenome de famílias. Isso é verdade porque você pesquisando ali Rocha Miranda, você encontra uma dúzia ou mais estabelecimentos no Rio com este nome, que é um nome extremamente comum. Ele continua: muitos bairros do Rio de Janeiro, subúrbios, eram antigas fazendas. Onde eu morei por muito tempo, em Bento Ribeiro, eu lembro de uma foto de um casarão na rua onde eu morava. Na foto dava pra ver que aquele casarão claramente tinha toda a cara de casarão de fazenda escravagista. E Rocha Miranda é um bairro bem pobre entre Madureira, Irajá, Marechal Hermes e Honório Gurgel.
O Juliano, que é um barão lá no nosso Geoburgo, ele comentou o seguinte: meu Deus, fui mencionado 3 vezes no último episódio. Agora eu é que fui o invasivo. O Rodrigo Zotes, desculpe por eu ser eu. E parabéns, sério, parabéns por falar da cidade de Rolândia e manter a seriedade. Nenhuma piadinha por ser um nome tão gozado. E ali no propino você falou certo. No dicionário de latim, o verbo sempre aparece primeiro na primeira pessoa do singular infinitivo. No Instagram, o Yuri Oliveira, ele comentou que chocado que a carbonífera próspera aqui de Criciúma, Santa Catarina, era de família nazista. Inclusive na internet se acha pouca informação sobre isso. O pessoal nem comenta. É só não olhar pros tijolos, Otis. entra com a mão nos olhos. Mas eu preciso anunciar que temos um novo empreendimento gerado, concebido pelas mãos do João, que é um conde nosso, vindo lá do Rio de Janeiro, que está no Geoburgo, que está no Geocaus, e ele foi responsável por criar a GeoLibrary, a Geobiblioteca, sim, exclusiva, é claro, para os nossos apoiadores. Lá tem os meus livros, os livros dos Otis e os livros dos ouvintes, que ficam lá colocando mais e mais e mais e mais obras. E em breve teremos literalmente uma biblioteca alexandrina em nosso Geoburgo. Veja só, Otis, nossos ouvintes contribuindo com conhecimento, inclusive com livros que servirão no futuro como fonte de pesquisa para mais episódios. Então, olhando esta biblioteca, você tem acesso também aos livros do Alexandre, o que eu tenho um pouco de receio, mas tudo bem. Tem ficção científica e livros sobre guerrilha urbana, só o básico. Apenas isso? Você tem certeza? Você tem certeza? Se eu puxar aquele livro, o que será que aparece atrás aqui da... Nossa, céus, onde é que se bota livro? Se eu puxar aquele livro ali... Estante! Se eu puxar aquele livro, o que sai da estante, hein? Mas agora falando sério, eu já tinha upado vários PDFs pro meu Drive, só que meu Drive está chorando todo dia pra mim, falando: Zotes, eu estou sem espaço. O Google tá lá mendigando: ai, coitado de mim, não tem dinheiro, por favor. Exatamente. Paga eu pra eu poder te dar mais espaço. Pobre senhor Google, né? Pobre senhor Google. O cara em Palo Alto, Califórnia, falando aqui pro sul do sul: meu Deus, estou tão triste, estou tão pobre, Zotes, me ajude, pelo amor de Deus. Mas eu ia excluir essa biblioteca, eu mandei ali no Geoburgo: gente, vou excluir, aproveitem, baixem tudo. Aí o João se apropriou dela, somou com os conteúdos dele e do Alexander, e tá aí agora no Drive dele, então ele que está carregando este fardo de 20 GB do Drive dele sendo utilizado. PDF é levinho, PDF é levinho. Eu coloquei 300 livros e deu o quê? 100 mega? Duvido. Eu tinha alguns audiobooks no meu Drive, não sei se ele botou pra lá, mas eu tinha alguns que eu fiz, então se instalar, isso vai topar um pouco mais de espaço. Mas achei fantástico, meus parabéns realmente, João. Uma alma extremamente elevada no nosso Geoburgo. Lembrando que toda semana vai ter nesta também sorteio dos nossos incríveis produtos. Você aí vai poder ter adesivinho, canequinha, pôster do Gel, pra você fazer o que bem entender. Fazendo isso, você nos ajuda e muito a manter as nossas viagens, nossas odisseias quinzenais. É isso então, Zotes. Temos a primeira parte de uma jornada canibal do nosso alemão aqui perdido no Brasil. Temos a primeira parte, a metade de uma fornada cozinhada em Ubatuba, e a parte final vai ser extremamente decorada, ornamentada, pintada, servida para os nossos ouvintes. Até lá, o Staden está no forno, ele está inchando, a massa do Staden está crescendo. Nossa próxima pizza vai ter gosto de porco, Zotes. Porco? Ah, meu Deus. Porque ser humano tem gosto de... Por que eu vai ser uma pizza canibal! Cara? Se preparem, ouvintes, uma pizza canibal. Vai ter bacon humano. Só porque eu li exatamente hoje. Eu li hoje que carne humana se parece com porco. Eu fiquei pensando: oh meu Deus, por que eu li isso agora? Por quê? Minhas restrições alimentares diminuíram um pouco depois de saber disso. Eu já sei que em uma situação limítrofe, eu sei que eu posso sempre contar com os herbívoros. Oh meu Deus. Então é isso. Até a próxima quinzena. Até logo.
Mais uma quinzena chega ao fim e mais uma vez os ouvintes persistentes chegam até o fim desse episódio esperando alguma história zotiana ou alexandrina para rechear esses pós-créditos e para trazer novamente equilíbrio ao universo, que é um pouco desequilibrado, mas a gente tenta. Não pode ser feito só de histórias platinadas e ciclistas esse pós-créditos. Então eu jogo a bola à sua direção, Alexandre. A desgraça, ela é compartilhada, então deve ter alguma também que se abate sobre a sua vida. Por favor, diga, delicie nossos ouvintes com a vida alexandrina. Então, como eu sou um editor, o drama não é meu, o drama é dos outros. Eu apenas edito o drama dos outros. Eu apenas edito as tristes histórias da vida dos outros. E não foi diferente quando eu finalmente saí da minha caverna, onde os Otis costumam me deixar preso, me alimentando apenas de pão e água, nos porões da ditadura zotiana. Foi um erro de cálculo, eu não tranquei a porta. Saí então, vi a luz do sol, depois de muito tempo meus olhos arderam, mas rapidamente fui colocado num lugar fechado novamente, para minha alegria. Dessa vez num enorme galpão cheio de painéis LED que tinham luzes coloridas. Então, estava eu... Não sei se posso falar isso, mas estou falando. Dane-se. Um oi para os meus chefes. Porque eu comecei o pós-crédito. Estava eu ajudando nas gravações de um documentário que fala sobre a história do rock gaúcho, tema o qual conheço zero. Tinha um monte de pessoas idosas. Eu creio que você é uma dessas pessoas. Alguns estão presentes neste plano existencial, outras já partiram desse mundo, estão apenas em corpo, tocando guitarra, tocando bateria e cantando. E, cara, eu fico assustado como alguns dos roqueiros gaúchos, a quantidade de drogas que eles consumiram em sua juventude hoje cobra um preço muito caro. Velho do céu. Porque, assim, o documentário que eu estou editando, não citarei nomes, mas um dia eu divulgo, faz uma comparação entre o que era na época, né, essas bandas de rock. E os roqueiros, os caras das bandas, eles tocam hoje as mesmas músicas. E aí a pessoa que for assistir a série vai ter uma perspectiva, né? Ah, olha como estão essas pessoas hoje. E algumas, como eu disse, elas estão mais pra lá do que pra cá. É triste, cara, é triste. Algumas pessoas realmente, assim, parece que passaram por 2 vezes a vida dos Otis, assim, em termos de acidentes. Eu tô falando sério, eu vou ser uma dessas pessoas no futuro, eu tenho certeza. Se eu chegar até lá, não tem outra alternativa. É aquele quadrinho o famoso Ilusão dos Dois Caminhos, que são 2 pessoas que pegam 2 caminhos, mas chegam no mesmo. É isso. Ou continuo vivendo e chego nesse caminho, ou vou me entorpecer e chego neste caminho. Não tem outro. Mas, cara, assim, é muito interessante ver, tipo, a galera tem umas histórias assim, e com tal idade eu fiz tal coisa. E tiveram vidas muito cheias de aventuras, muito cheias de tretas, muito cheias de drogas. E como resultado, às vezes a galera não concatena muito bem as ideias. Então, pô... Alguém concatena bem as ideias hoje em dia. Ah, Zotis, mas melhor ser um ser humano que não corre o risco de utilizar drugs... Cara, assim, ó, se você quer uma propaganda dizendo o motivo pelo qual você não deve usar drogas, é assistir o que eu assisti, cara. Assim, é complicado. Pessoas idosas que se acham jovens. Coloca um logo do Proerd e manda pra Caralho, só faltava um logo do Proerd, cara. Tava assim, ó. Sabe quando você vê nos filmes aquela imagem do diabinho no ombro e do anjinho no outro? Cara, em um dos meus ombros estava o leão do Proerd, do outro estava outro leão do Proerd, sabe? Assim, só dizendo, olha, viu? Foi bom ter parado com as drogas. Boas lições. Foi bom ter parado com as drogas. Hoje em dia só cafeína e estabilizadores de humor. Então, foi muito divertido. Passei 4 dias assistindo as bandas tocando. Galera que toca muito bem. Mas, cara, conheci muitas bandas que eu não conhecia, porque são bandas pré-históricas pra mim, me desculpe, 40 anos atrás é quase meio século, mas de fato, assim, pô, rola aquela coisa assim, nossa senhora, essa galera usou drogas demais, é complicado. Mal posso esperar pro meu dia chegar. Tecnicamente, nós estamos utilizando drogas, né, Zotis? Não precisamos divulgar quais. Minha droga é a endorfina e o Geopizza. Essas são minhas piores. Sai mata. O Zotis é viciado em...
Até a próxima quinzena. Eu não sei o que está falando. Eu vou colocar um blip só pra deixar os ouvintes. Meu nome é Rogério Zotos.